Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Ken Bancho Neto, eu sou advogado e hoje eu tratarei com vocês sobre os fundamentos do requerimento de suspensão no âmbito das defesas heterotópicas do executado. Para expor o conteúdo do vídeo de hoje, eu optei por reparti-lo em três partes. Em primeiro lugar, eu tratarei sobre as linhas gerais daquilo que nós denominamos de defesa heterotópica. Posteriormente, eu irei apresentar a estrutura e o real fundamento da concessão do efeito suspensivo, pretendido, claro. E na terceira e última parte, eu farei uma série de considerações, tecerei algumas reflexões e darei alguns conselhos práticos a respeito do Instituto. Desde já, em relação a essa última parte, eu já advirto que nem tudo que eu disser terá uma perfeita correspondência com o perfil dogmático do direito processual vigente. E porque mesmo assim eu irei insistir nessa questão? Por uma razão muito simples. Quem atua direta ou indiretamente com a prática jurídica sabe que determinados expedientes judiciais podem ter grande importância, e grande praticidade, ainda que não consigam refletir exatamente aquilo que contém o nosso direito positivo. Daí a razão pela qual eu irei fazer alguns comentários nesse sentido, mas apenas no final do vídeo, claro. Pois bem, comecemos, portanto, a matéria pela primeira parte, sobre as linhas gerais daquilo que nós denominamos defesa heterotópica. No século passado, durante muito tempo, se concebeu que o executado, ou seja, aquele devedor sujeito a uma execução forçada, tinha como meios de defesa apenas duas únicas opções. Caso se tratasse de cumprimento de sentença, poderia o devedor impugná-lo, ou, tratando-se de execução de título extrajudicial, poderia o executado se defender incidentalmente pela oposição, através da oposição dos embargos à execução. No entanto, houve um avanço muito significativo, que resultou na diversificação dos meios de defesa do executado. Cito, no âmbito da doutrina, a famosa frase do professor Cândido Marco Rangel: é preciso debelar o mito dos embargos à execução. Cito também, nesse mesmo sentido, o célebre parecer do Pontes de Miranda, que sistematizou naquela ocasião aquilo que posteriormente veio a ser denominado de exceção de pré-executividade ou, como preferem outros autores, a meu ver com razão, objeção de pré-executividade. Em razão da riqueza dos casos concretos, da multiplicidade de detalhes das controvérsias levadas para apreciação judicial, houve o aparecimento de determinadas circunstâncias que resultaram na concepção de um novo modelo de defesa do executado, a chamada defesa heterotópica via ação autônoma, certo? Por exemplo, qual é exatamente a circunstância processual que torna, na verdade, essa defesa heterotópica pertinente? Imaginemos que o direito ao uso das vias ordinárias de defesa ou o direito de complementar as teses já veiculadas no exercício de defesa nesses meios ordinários encontra-se precluso, tanto para complementar quanto para apresentar a defesa, Tudo bem, poderia-se argumentar, claro, que ainda estaria remanescente a possibilidade de veicular tais matérias em sede de objeção de pré-executividade. Entretanto, é importante destacar que, ainda que se reconheça algum grau de cognição na tutela executiva, a chamada cognição horizontal, é evidente que o desfecho, a resolução de determinadas controvérsias veiculadas em sede de objeção de pré-executividade podem exigir dilação probatória, ou seja, o uso de uma cognição exauriente, aprofundada, o que é absolutamente incompatível com a objeção de pré-executividade. Aí, por exemplo, nos termos da súmula 393 do STJ. Portanto, estando precluso o direito de apresentar uma defesa ordinária
ou de complementá-la e sendo inadmissível o uso da objeção de pré-executividade para tal fim, surge então a oportunidade para o executado se defender através do ajuizamento de uma ação autônoma. Claro, defesa, em seu sentido próprio, implica numa espécie de reação a uma ofensa. No caso da ação autônoma, obviamente, o executado, na tutela executiva, estará agindo. No entanto, a matéria de fundo ali exposta e as consequências da sentença de procedência daquela ação para a tutela executiva, inevitavelmente revelam um caráter de defesa, ainda que utilizando aí a palavra, o vocábulo defesa em um sentido impróprio, né? Pois bem, caracterizadas essas circunstâncias, é possível então fazer o uso dessa defesa heterotópica. Em relação à nomenclatura, vejam, heterotopos, lugar diverso do habitual. Por isso que a defesa heterotópica se faz via ação autônoma e não se confunde nem com os embargos de execução, nem com a objeção de pré-executividade e nem com a impugnação ao cumprimento de sentença, certo? No geral, tá? As matérias ventiláveis, as matérias que podem ser arguidas nessas ações autônomas, nessas defesas heterotópicas, dizem respeito tanto a aspectos do direito material quanto do direito processual. Não há problema nenhum nisso. E, evidentemente, ambas vinculadas ao caráter, vinculadas ao título, tentando inquiná-lo, seja ele judicial ou extrajudicial. Eu vou dar aqui 2 exemplos para facilitar a compreensão de vocês. É totalmente possível, por exemplo, o ajuizamento de uma ação anulatória para desconstituir o título extrajudicial, qual seja uma confissão de dívida que foi assinada pelo devedor com algum vício do consentimento. Ou seja, ali eu irei aplicar um regime jurídico de direito material, de direito substancial. Também é possível fazer o uso da ação autônoma como matéria de defesa para questionar questões processuais que podem fulminar a tutela executiva. Cito o caso, por exemplo, da querela nulitatis insanabilis, que tem o propósito de reconhecer a inexistência jurídico-processual da sentença, ou seja, do título, ou do procedimento inteiro que o formou. Portanto, essas matérias, de um modo geral, podem ter relação tanto com o aspecto de direito material quanto um aspecto de direito processual. Em qualquer dessas hipóteses, prestem atenção nisso, percebam que a sentença de procedência da ação autônoma irá influenciar em todo ou em parte a tutela executiva, para extingui-la, em todo ou em parte, né? Essa relação entre a ação autônoma, como defesa heterotópica, e a tutela executiva é denominada juridicamente de uma relação de prejudicialidade externa, né? E prestem muita atenção, porque esta noção de prejudicialidade externa, bem como os institutos correlatos, serão imprescindíveis para a compreensão do requerimento do efeito suspensivo, que eu passarei a tratar agora na segunda parte do vídeo, tá? Vamos lá. O primeiro desdobramento, a primeira consequência da prejudicialidade é a dedução pelo autor da ação autônoma e executado da tutela executiva da conexão por prejudicialidade. A conexão ela é um instituto processual de modificação de competência que tem o escopo de evitar a prolação de decisões conflitantes, de decisões contraditórias. Portanto, cabe ao autor da ação autônoma requerer o apensamento, a reunião dos procedimentos em razão desta conexão por prejudicialidade, que hoje é expressamente prevista no Código de Processo Civil, no artigo 55, parágrafo 2º, inciso 1º, certo? Pois bem, agora uma outra questão a respeito deste tópico. Onde eu devo formular o meu requerimento de efeito suspensivo? Na execução. Claro, após o reconhecimento e o apensamento e a reunião das ações,
da tutela executiva e da ação de conhecimento, o juiz de cada uma delas, por óbvio, será o mesmo. No entanto, rigorosamente, quem deverá reconhecer a prejudicialidade é o juízo da execução para fins de suspensão, certo? E qual é o fundamento? E aqui chegamos, portanto, na parte mais importante do vídeo. Qual é o fundamento utilizável para conseguir obter o efeito suspensivo em razão do ajuizamento dessa ação autônoma? Em tese, poderia-se dizer de pronto que só é possível deduzir isso em sede de tutela provisória de urgência, ou seja, o executado, em razão do ajuizamento da ação autônoma, teria que demonstrar a probabilidade do direito invocado naquela ação e o perigo de dano para a concessão deste efeito suspensivo, claro. No entanto, a questão não é tão simples assim. Se nós lermos ali o artigo 921 do Código de Processo Civil, que trata sobre as hipóteses de suspensão da execução, nós teremos talvez a impressão de que o legislador distinguiu dois fundamentos possíveis para a concessão do efeito suspensivo, sendo um deles, conforme eu já disse, a demonstração dos pressupostos da tutela provisória de urgência, e o segundo deles está contido numa remissiva do inciso 1º do artigo 921, que permite a aplicação subsidiária das hipóteses de suspensão do processo de conhecimento. E se nós formos lá no artigo 313, inciso 5º, a linha A, nós veremos uma hipótese de suspensão por prejudicialidade externa. Então, em tese, nós teríamos aí dois fundamentos distintos para que a parte interessada possa requerer a suspensão da tutela executiva. E, no final das contas, qual é o fundamento correto? Sinceramente, eu entendo que o fundamento correto está vinculado à demonstração dos pressupostos da tutela provisória de urgência. Ou seja, na minha opinião, a simples prejudicialidade não é o suficiente. Se você fizer uma boa pesquisa jurisprudencial, você vai verificar que em muitos tribunais estaduais ou federais concedem ou confirmam o efeito suspensivo com base tão somente no reconhecimento abstrato da prejudicialidade externa, e em momento algum eles estão ali versando, por exemplo, sobre a presença ou ausência dos pressupostos da tutela provisória de urgência. Tá? No entanto, os julgados mais recentes do STJ são categóricos em reconhecer que a simples prejudicialidade externa não é motivo suficiente para a suspensão do julgado, a suspensão da tutela executiva. Sinceramente, eu tendo a concordar com esse posicionamento, porque se a simples prejudicialidade externa bastasse, então bastaria, por exemplo, que o executado ajuizasse uma ação autônoma, e que obviamente teria um caráter prejudicial, ao menos em abstrato, porque vejam bem, nessa análise abstrata, o juiz toma como certo o acolhimento do pedido final e vê se irá influir ou não na tutela executiva. Se isso fosse o suficiente, então bastaria que o executado agisse dessa forma para obter o efeito suspensivo, E isso não é suficiente porque entendo eu essa parte, e juntamente com alguns autores e essa parte da jurisprudência, que é imprescindível por parte do magistrado algum grau mais profundo de cognição, mas ainda na seara da cognição sumária, em que ele vai verificar, no final das contas, a probabilidade do direito. Ou seja, tudo bem, reconheço a prejudicialidade externa em abstrato. No entanto, é imprescindível que o juízo emita uma cognição um pouco mais aprofundada para ver se a matéria levada a sua apreciação tem, em sede de cognição sumária, alguma possibilidade de ser julgada procedente. E é por isso que eu entendo que o fundamento para esse tipo de requerimento é a tutela provisória de urgência e não a simples prejudicialidade externa. Pois bem, um segundo requisito que pode aparecer
para concessão do efeito suspensivo diz respeito à questão da garantia do juízo. E por que essa é uma questão complexa? Alguns autores vão dizer que se nos meios ordinários de defesa do executado, que ele deveria em tese ter observado se exige a garantia do juízo, qualquer posição em sentido contrário, que é, por exemplo, tornando inexigível tal garantia, seria uma posição, uma resposta totalmente antissistêmica. Eu reconheço, né, que esse é um argumento muito bom, no entanto, eu não concordo com ele, por uma razão muito simples. Há uma expressa carência de previsão legal expressa a respeito disso, ou seja, não há um único artigo no Código de Processo Civil dizendo que no requerimento de tutela provisória de urgência para suspensão em razão do ajuizamento de uma ação autônoma como defesa heterotópica se exigirá a garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo. E mais, quando eu fundamento este requerimento, eu estou utilizando de institutos que estão contidos na parte geral do Código de Processo Civil. Então me parece um erro eu querer tomar de empréstimo institutos atinentes ao procedimento de execução tão somente para restringir um direito do executado, certo? Então são essas, em síntese, as razões pelas quais eu entendo que não é admissível a exigência de garantia do juízo. Então percebam que neste ponto, a defesa heterotópica via ação autônoma é muito interessante, porque diferentemente daquilo que ocorre nos embargos de execução e na impugnação ao cumprimento de sentença, não se exigirá para a concessão do efeito suspensivo a garantia do juízo. E há também uma outra questão também. Se nós analisarmos outras ações autônomas que também podem ter o caráter de defesa heterotópica, como por exemplo a ação rescisória e a querela nullitate insanabis, nós iremos verificar que não se exige a garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo, a despeito, e com todo respeito, daquilo que pensa a doutrina de modo contrário. Então, em resumo de tudo aquilo que foi tratado aqui, a defesa heterotópica é um meio incomum de defesa do executado que a exerce via ação autônoma, quando precluso o direito de exercer tal defesa pelas vias ordinárias ou precluso o direito de complementá-lo, bem como inadmissível a veiculação destas teses, dessas pretensões em sede de objeção de pré-executividade por conta da restrição cognitiva deste instrumento processual, certo? Então, por aqui eu finalizo as duas primeiras partes do vídeo e passo para a terceira, na qual irei esboçar alguns comentários e indicar algumas questões referentes à prática, ao dia a dia. Eu advirto uma vez mais, aquilo que eu disser aqui agora, a partir desse momento, não necessariamente terá um perfil dogmático correto. Certamente conterá alguma irregularidade. Por quê? Independente disso, tá? Mesmo assim, eu darei esses conselhos e darei essas dicas, porque para mim, pelo menos, essas questões surtiram um bom efeito prático. Por exemplo, eu disse anteriormente que, na minha opinião técnica e dogmática, o fundamento para o requerimento do efeito suspensivo diz respeito aos pressupostos da tutela provisória de urgência. E disse também que o requerimento de efeito suspensivo tem de ser feito no processo de execução e não no bojo da ação autônoma. No entanto, em todas as vezes que eu fiz isso na prática, eu formulei esse requerimento em sede de ação autônoma, ou seja, no processo de conhecimento, né? E utilizando fundamentos sucessivos, ou seja, subsidiários. Primeiro eu requeria a concessão de efeito suspensivo da execução com base na simples prejudicialidade externa e caso não seja acolhido
pelo juízo que se conceda pela presença dos pressupostos da tutela provisória de urgência. Não vejo nenhum grave problema em agir desta forma. Mas isso tem alguma diferença prática? Tem, e muita. E eu vou dizer o porquê. Por exemplo, se a concessão da suspensão ocorrer no âmbito da tutela executiva, vejam que não haverá dúvida alguma sobre o cabimento do agravo de instrumento. Artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil. No entanto, se essa concessão do efeito suspensivo for ocorrer no âmbito da ação autônoma, que é um processo de conhecimento, e mais única e exclusivamente com base na simples prejudicialidade, sem mencionar em qualquer momento a questão da tutela provisória de urgência, surgirá para o advogado da parte adversa uma questão prática bastante difícil. Por uma razão muito simples. Se o advogado da parte adversa não for um sujeito tecnicamente bem preparado, ele observará o rol do 1015 do Código de Processo Civil e sentirá alguma dificuldade em adequar aquela circunstância concreta na recorribilidade do agravo de instrumento, tá? Porque especificamente dizendo, em termos mais rigorosos, no artigo 1015 do Código de Processo Civil, não existe uma única hipótese de recorribilidade de decisões interlocutórias proferidas em ações autônomas em processos de conhecimento que acarretem na suspensão de um determinado procedimento com base na prejudicialidade externa. No entanto, por óbvio, essas questões são recorríveis. Apesar dessas considerações que eu acabei de fazer. Caso isso aconteça com você, caso você veja isso na prática e você esteja advogando para a parte adversa, é muito simples você recorrer disso. Em primeiro lugar, essa decisão, ela é uma tutela provisória lato sensu, ela precisa de confirmação, tá? E mais, ainda que em momento algum se diga sobre fumus boniuri ou sobre periculum in mora, perceba que o juízo, a cognição e o juízo emitido pelo magistrado em relação à prejudicialidade externa, ainda que em grau abstrato, se assemelha muito ao juízo do magistrado quando ele afere a probabilidade do direito. Ou seja, é uma decisão interlocutória, é uma tutela provisória lato sensu, que precisa de confirmação, tem efeitos provisórios e contém um dos elementos da tutela provisória estrito sensu, que é a probabilidade do direito. Pelo menos esse juízo, essa verificação se assemelha muito, o que faz essa decisão ser absolutamente recorrível nos termos do inciso 1º do artigo 1015 do Código de Processo Civil, 1015, inciso 1º do Código de Processo Civil. Aqui um detalhe pessoal: em todas as vezes que eu fiz uma defesa heterotópica via ação autônoma, em todas elas, eu nunca precisei garantir o juízo, e em todas elas o magistrado concedeu na ação de conhecimento, com fundamento na prejudicialidade externa e o mais importante, não sei por qual razão, mas enfim, pode ser em razão dessas dificuldades que eu narrei anteriormente, o advogado da parte adversa não interpôs recurso. Tá? E isso é muito importante porque por várias hipóteses, seja para ganhar um tempo e viabilizar um acordo, seja para impedir que a execução atinja a esfera jurídico-patrimonial do executado. Portanto, são essas as considerações que eu tinha a fazer para vocês. Aqui na parte final, eu gostaria de recomendar. É claro, essa matéria pode ser lida em diversos artigos especializados e também nos manuais de direito processual civil. No entanto, eu gostaria de recomendar um livro específico do professor paranaense Sandro Gilberto Martins, A Defesa do Executado por Meio de Ações Autônomas. Eu acho que essa é a principal referência bibliográfica a respeito desse tema, certo? Então fica aí a recomendação de leitura para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoal. Compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seu like, e deem aí, se possível, algum feedback. Muito obrigado e até a próxima.